Graça e paz, amados. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles lhes disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e versículo 14. O tema do sermão de hoje é a jornada no deserto. Estudo terceiro. Estamos estudando a jornada do povo de Deus no deserto. Precisamos entender o que motivou esta jornada, que duraria 2 semanas de caminhada. E o povo permaneceu pisoteando em círculo e sendo sepultados no espaço de 40 anos. Vejamos na visão de Moisés em Êxodo 3, versículos de 1 ao versículo 6, o que os registros da palavra nos diz. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora, pois, me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para a face de Deus. Amado, notemos como Deus está vendo e ouvindo nossos rogos, nossos clamores, nossas súplicas. Em Êxodo capítulo 3, versículo de 7 a 10, e disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrar-o da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó,
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amado, a reação de Moisés foi de totalmente surpresa. Mas o Senhor, nosso Deus, mostra que está sempre ao nosso redor. Em Êxodo capítulo 3, versículo de 11 a 18, ele diz: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse: Mas assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito do Egito. Portanto eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel e ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou agora, pois deixe-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Amados, Deus tinha total controle da situação, até porque sua onisciência apresentava a resistência do imperador do Egito em não liberar o seu povo. Em Êxodo 3, de 19 a 22, ele diz: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graças a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Amado, contrastando com tudo isto, o apóstolo Paulo, que escreve aos gentios, faz uma alusão a esta passagem diante da igreja de Cristo, a igreja do Senhor. E utilizando de exemplos históricos dos seus antepassados, exorta os cristãos a não murmurarem, a não reclamarem de Deus. E os registros se dá em 1 Coríntios 10, de 9 a 13, que diz:
Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Os milagres de Deus sempre vêm como socorro no tempo certo. E veja que Deus estará sempre dando providências às nossas necessidades. E o Senhor mandou que Moisés lançasse uma árvore na água, com isto o povo poderia consumir sem nenhum problema. E sabemos que quando Deus coloca a sua mão, podemos nos apropriar de qualquer coisa, pois nada terá problemas. Caso ocorra contrariedade, somos penalizados. Há quem apresente que o fenômeno se deu devido a uma combinação química. Não cremos nesta situação, mas mesmo que acontecesse, teria explicado a Bíblia para este fato, pois Deus sempre usou o elemento natural para apresentar seus milagres sobrenaturais de forma física. O lugar onde se deu o ocorrido ficou chamado de Mara, que significa lugar de amargura, chamado hoje de Ain Hawará, 87 quilômetros do canal de Suez, tendo uma boga que mede 10 por 8 metros de profundidade. O estatuto de Deus dado ao povo em Mara consistiu, de certa forma, de estabelecimentos de exigências, objetivando mostrar ao povo seu poder e ação. Deus notara a fragilidade gerada pela incredulidade e desânimo. De Mara o povo partiu para Elim, onde acampou e regozijou das 12 fontes de água doce e sombras, caracterizando assim que depois da marola, depois da amargura e eterna agitação, Deus sempre nos promove um estado rico de bonança e tranquilidade, de fé. O apóstolo Paulo previne a igreja contemporânea a não se contaminar e chama a atenção para que prestemos culto solene somente ao Altíssimo. Em 1 Coríntios 10, 21 a 23, o que diz a palavra: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Fiquemos vigilantes e prontos para o grande dia de Deus. A vinda de Cristo pode ocorrer num instante, num piscar de olhos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E como disse Jesus, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículos 35 e 37. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Então nossa oração é: nosso Deus amado Pai, Deus Criador, sustentador de todas as coisas, enaltecido seja o teu santo nome, ó Deus. Cremos perfeitamente na tua onisciência, Deus, que tu és o Deus verdadeiro, o Deus soberano, magnífico, Senhor. Somos gratos por tua infinita misericórdia e singular amor, e continua com tuas mãos estendidas sobre nossas vidas e de nossas famílias, e perdoa os nossos pecados, pois nós te oramos no nome de Jesus.
Amém.